O governo do Amazonas tem investido na segurança em todo o estado, reduzindo os índices de criminalidade. 28% de redução em assaltos ao transporte coletivo, queda de 30% em crimes de latrocínio, 26 toneladas de drogas apreendidas. E graças ao sistema Paredão, houve queda de 17% no número de veículos roubados. Esse é o resultado do trabalho por um Amazonas mais seguro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. O meu convidado de hoje dispensa apresentações. Seu nome? Jaime Covas. Doutor Jaime, meu querido, você é uma das figuras mais queridas e mais conhecidas dessa cidade. Eu vou falar pouco e lhe deixar falar muito, porque você tem muito a nos acrescentar, né? Quando eu estreiei, eu já escutei falar o seu nome. Então vamos lá, comece. Eu sei que você é médico formado, né, patologista, mas a sua grande paixão, além da medicina, sempre foi o carnaval. Carnaval sem Jaime Covas não existe, não tem, né? Quando eu escutei falar lá na minha pequena infância, em baile de carnaval no Rio Negro Clube, já se falava o quê? Na fantasia de faraó do Jaime Covas. Não é assim? Me conta, como começou essa tua paixão pelo carnaval? Olha, na realidade, eu nasci e morei numa residência entre dois clubes. Uhum. Olhando para a rua à esquerda, eu tinha o Ideal e por trás havia o Rio Negro Clube. Então nós éramos vizinhos. Isso, éramos. E aí eu via toda aquela movimentação. Eu tinha como vizinhos, quase todos eram associados, ou de um clube ou de outro. Ou dos dois? Ou dos dois. Eu morei numa rua que tinha as Costa Novos, tinha a Chave Fináceas, tinha a Regiane Cabral dos Anjos, tinha os Vianas, da Dona Creuza Viana. E esse pessoal todo... Isso era o quê? A Ramos Ferreira? Não, Moça Coutinho. Moça Coutinho. Começava... Éramos vizinhos mesmo, né? Mesmo. A Charufe começava com a Charufe na esquina e terminava... Aí também tinha as filhas da Dona Conceição Montenegro. Não, e tinha também as Benchimol, né? Isso, e aí todo esse pessoal se movimentava. Havia duas, vamos dizer, como é que se diz, dois períodos de grandes eventos. A parte de aniversários e debutantes e 15 anos, essas coisas todas, e o carnaval. O carnaval de clube era uma outra coisa inimaginável para os dias de hoje. Eu ainda me lembro de um luxo, uma coisa completamente seleta, onde todas as pessoas se conheciam. Os bailes eram a rigor, as mulheres belíssimas, bordadas de cima a baixo, né? Haviam pessoas especializadas na confecção dos trajes. Eu me lembro do Joaquim da Portinhola, da Madame Verdade, da Madame Amorim. Exatamente. Então, hoje é inimaginável isso porque o contexto social é outro, a questão da economia é outra, os valores são outros. Então, o que acontecia naquela época, hoje, seria inimaginável. Não a questão das fantasias. Houve uma substituição de toda essa elite clubística, digamos assim, se é que existe essa denominação, né? Me perdoe se não existir, por um novo movimento que foi as escolas de samba e os blocos. Né? Nas escolas de samba, você vai verificar os destaques de luxo, porque, afinal, foi onde se identificou um espaço de substituição dos clubes. Eu não sei se substitui. Não chegou a substituir. Porque eu acho que a grande importância
histórica e social nessa questão do carnaval era a grande confraternização das pessoas que estavam ali em torno do carnaval. Mas assim, todas as pessoas que se queriam muito bem, você vai desfilar numa escola de samba, você não sabe quem é um, quem é sim, outro, né? Sim, Trícia, mas aí eu quero te lembrar que independente dos clubes, e que você tem toda a razão no sentido da agregação social, por isso eu frisei bem que não há mais esse contexto social que existia Mas na as época. famílias ainda estão aqui. Estão aqui. Mas é porque envolve outros fatores, né, que eu te falei. Os econômicos. Ficou muito caro você fazer festas em clubes. Isso. Mas já existia um esboço popular que era o desfile na Eduardo Ribeiro. Lembre-se disso. Sim. Quer dizer, existia isso, mas existia o desfile popular Por na isso que Avenida eu digo que Eduardo não Ribeiro. substitui, Não substitui. Eram duas coisas. Mas, atualmente, esta sociedade mais refinada que frequentava esses bairros, claro que poucos foram os que migraram para as escolas de samba. E migraram pelas mãos de uma pessoa muito importante no carnaval, que foi o Amadeu Pinto, que é médico, né? E os blocos ficou por conta. Engraçado que é tudo médico. Eu sou médico, o Amadeu Pinto é médico, e existia um médico, o doutor Ademar, que foi o fundador, doutor Ademar Brito, né, que era um afrodescendente baiano, e que montou o primeiro bloco de carnaval de renome. Era a banda do Hotel Amazonas. Sim, a banda do Mandes Bar. Famosíssima. Então, pois é. E tu atribuis isso ao trabalho com a vida e morte que o médico tem diariamente, que quando ele explode em alegria, ele explode de uma outra maneira? Pode ser. Nem todos, mas pode ser. A verdade é que eu, Amadeu e o Ademar, além de um bom gosto incrível... Isso é você que está dizendo. Não, é verdade. Que é isso, o Amadeu... E aí, nós, o Amadeu, o Ademar, na banda do Mandes, que era a banda do Hotel Amazonas, que era financiada e patrocinada pelos irmãos Vasco. Sim, me recordo. Que eram poderosos financeiramente, eram pessoas simpaticíssimas e que gostavam do carnaval. A dona Zaira Vasques era uma das damas mais simpáticas e elegantes que existiam. Muito humana, muito simpática, adoradora de carnaval também, frequentadora dos bares e dos clubes. E os filhos, eu acho que herdaram dela essa veia de gostar dessa alegria esfuziante do carnaval, junto com o doutor Ademar Brito, né, era o nome dele, fundaram a banda do Mandes. Eu vou ter que pedir um minutinho de intervalo e a gente volta já falando sobre isso. Tá bom. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você.
Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. O governo do Amazonas tem investido na segurança em todo o estado, reduzindo os índices de criminalidade. 28% de redução em assaltos ao transporte coletivo, queda de 30% em crimes de latrocínio, 26 toneladas de drogas apreendidas. E graças ao sistema Paredão, houve queda de 17% no número de veículos roubados. Esse é o resultado do trabalho por um Amazonas mais seguro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltando aqui nessa conversa deliciosa com o Dr. Jaime Covas, falando sobre o carnaval. Nós falávamos sobre a banda do Mandisbar. Isso. A banda do Mandisbar era uma banda que, como era financiada pelos donos do Hotel Amazonas, era uma banda que agregou muito, vamos dizer assim, a grande elite manauara, e já não havia os bailes assim com aquela opulência diante. E as pessoas se agregaram a essa banda. E foi a única banda de Manaus que realmente se deslocava. Ela saía dali da frente do hotel, subia Eduardo Ribeiro, ia até o Saldanha Marinho, voltava pela Getúlio Vargas, porque a maioria de hoje, que chamam bandas ou blocos, são bailes populares numa rua fechada. Algumas até cobram ingresso, né? Como a Banda das Piranhas e tal. Banda das Piranhas? É do Parque 10, no CSU do Parque 10. E aí foi se popularizando essa história. É porque o que eu me lembro da banda do Mandes é que ia agregando gente pelo caminho, isso, né? Eu era muito pequena, mas eu me lembro que falavam assim, lá vem a banda do Mandes, e as pessoas iam se juntando pelo caminho. Então, porque ela também, ela se movimentou, ela tinha um percurso a cumprir. E nesse percurso as pessoas somavam. E aí as outras vinham para a porta e viam, acho que não iam atrás da banda, como diz o Chico Buarque. Ficavam vendo a banda passar. Vendo a banda passar, exatamente. Entendeu? Como diz o meu amigo Chico. Então, veio essa época das bandas, hoje está praticamente nos blocos, né? Porque houve várias bandas, né? Da Ipixuna, de não sei de onde, não lembro todas. E hoje a mais famosa é a da Bica, né? É, a banda da Bica. E da Difusora. Da Difusora também. Mas, na realidade, você preste atenção que são bandas configuradas dentro de um espaço físico. Sim. Mas o que eu me recordo, eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas o que eu me recordo é que as bandas sempre foram uma coisa para gente mais jovem. Sim. As pessoas que tinham um pouco mais de idade, elas estavam nos clubes, porque o clube tinha todo o conforto, né? Tinha garçons, bebida, comida, uma banda de música maravilhosa, sim, segurança, pessoas elegantérrimas, e não era o público que conseguiria fazer esse percurso todo, lógico, de salto alto, como as mulheres se vestiam naquela época. Sim, mas você deve se lembrar que no final do baile de segunda-feira agora do Rio Negro, toda essa turma que você está falando de salto alto, de longo, penteadas, maquiadas, que se submetiam a pegar as fichas de madrugada na Messó de cabeleireiro. E a tua vizinha, que era o Fersex, né? É o Fersex, que era o Ruiçá. Era o cabeleireiro. O Ruiçá, nossa. Era o cabeleireiro maravilhoso. O Ruiçá trabalhava horrores no carnaval. Aí, bom, o baile, não sei se você lembra ou recorda essa fase. O baile, quando eu me conheci, indo aos bailes do Rio Negro, segunda-feira gorda,
já com 14, 15 anos, porque menor era um negócio meio complicado para entrar no baile. Mas tinha o baile infantil também, né? Também, infanto-juvenil. Aí, no final do baile, às 6 da manhã, toda a frequência do Clube Rio Negro descia Eduardo Ribeiro em banda. Era. Nossa, e terminava que na Praça da Polícia. Que maravilha, não? Terminava na Praça da Tu Polícia. sabes que é uma coisa que Com a mais... orquestra, com a banda de carnaval indo na frente. Que coisa maravilhosa. Pois é isso que eu tô te dizendo. E elas iam todas de salto alto, produzidas e tudo mais. Depois, a Batucada do Rio Negro, que foi criada pelos irmãos negreiros, né? Que é praticamente junto com a banda do Mandes. Algumas, por exemplo, Inês Lira, Luz de Buzago. Nossa, a Inês Maria era a Inês Maria era o macho, né? A Inês Maria era o macho. Eu vou pedir um minutinho comercial e a gente volta já com mais um pouco desse episódio especial sobre o Carnaval com Jaime Covas. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. O governo do Amazonas tem investido na segurança em todo o estado, reduzindo os índices de criminalidade. 28% de redução em assaltos ao transporte coletivo, queda de 30% em crimes de latrocínio, 26 toneladas de drogas apreendidas. E graças ao sistema Paredão, houve queda de 17% no número de veículos roubados. Esse é o resultado do trabalho por um Amazonas mais seguro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros. Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer. Voltando aqui nessa conversa deliciosa com o nosso querido Jaime Covas. Mas, Jaime, quando eu comecei a ouvir falar sobre as suas fantasias, eu comecei, suas e do Amadeu Pinto, que vamos... inclusive, Amadeu querido está convidadíssimo a vir aqui. Foi que eu descobri que existiam bailes de fantasia, concursos de fantasia. Sim. Conta um pouco sobre isso, que Manaus perdeu. É verdade. Deixa eu te falar assim. Essa história dos concursos de fantasia, creio eu, começaram com Roberto e a Antonieta, que era a Totó Carreira, né? O Roberto era um excelente figurinista dessas coisas. O Roberto nasceu dentro de um cinema. A família tinha cinemas. Qual era o cinema dele? Ele tinha o Odeon, que era o mais chique de toda Manaus. Tinha o Odeon, teve o Politeama, teve o Éden, teve vários outros cinemas. Então, todo o glamour de Hollywood, ele Ele absorveu. E ele desenhava muito bem. E ele criava fantasias maravilhosas para ela e para ele também, né?
Então, eles foram os precursores. E o Rio Negro tinha uma característica diferenciada, porque ele tinha o bloco próprio do baile. Ou seja, havia um tema, vamos dizer assim, quando eu fiz um faraó, o Rio Negro tinha sido decorado pelo Isidoro Barbosa como aquele templo de Karnak, no Vale dos Reis, entendeu? Mas no tempo do Branco e Silva, que era um decorador de mão cheia e pintor, o Branco e Silva fez carnaval no fundo do mar, carnaval em Marte, carnaval não sei aonde. Eu me lembro da Inês Maria Lira de Sereia de Mediterrâneo, com 15 anos, um corpo espetacular. Devia ser lindíssima. Lindíssima. E aí, o Rio Negro criava um bloco de rapazes, os rapazes, não, de um modo geral, não iam fantasiados, tinha alguma coisa para dar uma inspiração do tema, mas as moças todas iam com fantasias desenhadas e tinha um padrão das Eu me lembro que era os ingressos, os convites, eu não sei, diziam assim, traje. Rigor, fantasia ou de fantasia luxo. de luxo, exatamente. Ou fantasia de luxo. Então, aí, além disso aí, estimulou as fantasias de luxo começar a aparecer. Teve a Ana Maria Araújo, uma das irmãs da Spener, da doutora Spener. É assim que eu lembro, né? O Roberto, a Totó. Aí depois é que eu vim, aí já tinha a Inês Maria, aí já teve a Baby Risato, já teve a Vitória Régia Dantas de Góes. Aí eu já começo a aparecer nesse cenário. E eu gostava muito disso. E os desfiles paravam o baile, né? A comissão julgadora já tinha feito a avaliação dos trajes, e aí você desfilar para aquela plateia. O último desfile foi feito numa passarela em cima da piscina do Parque Aquático do Rio Negro. Uma coisa que eu queria te perguntar, né? O Rio Negro, graças a Deus, ainda existe e graças a Deus tem uma comissão tentando revitalizá-lo. Mas eu te pergunto, eu me lembro do baile infantil no salão, no salão de espelhos, mas o baile adulto, ele era no salão e no parque aquático também? Nos anos últimos. Que já não cabia mais todo mundo no salão de espelhos, né? Não, aí já tinha no parque aquático e tanto que essa passarela que eu te falo era em cima da piscina. E para não interromper o baile lá de dentro. Às vezes o baile continuava no Salão dos Espelhos e o desfile de fantasias acontecia lá fora no Parque Aquático. Uma estratégia maravilhosa, de né? não diminuir a empolgação da festa. Não só não diminuir a empolgação da festa, mas fazia mais ou menos com que alguns grupos se deslocassem, né? Pro lugar e pro outro. E coubesse todo mundo, porque Exato. Eu me lembro, assim, que era... Bom, os sócios, um título de um clube desses era uma coisa cara, né? Os sócios, eles podiam levar seus dependentes, mas ficava um monte de gente tentando entrar no baile, né? Olha, o que você tocou é um negócio maravilhoso da gente conversar. Sabe o que é? É o sereno da festa. Olha, o que é o sereno da festa? O clube montava uma passarela externa. E nessa passarela adentravam as pessoas de traje a rigor, o bloco do clube e as fantasias de luxo. Então, o sereno era assistido pelo pessoal que não ia ao baile. O sereno era o quê? Um desfile externo? Não, era um monte de gente olhando, aplaudindo, vendo, fotografando. Nossa, então era quase que a entrega do Oscar. Era uma plateia. Era isso aí mesmo. Que maravilha! Era isso mesmo. Tanto que o Robério Braga, quando fez aquele desfile, né, Eduardo Ribeiro... Que foi o último da Inês Maria. Que foi o último, e meu também. Também foi o último que eu fiz.
entre a praça do Congresso? Congresso e na metade daquela escadaria do teatro, né? Uhum. Era uma passarela gigantesca. Uhum. Então, ele botou 10 mil cadeiras de alumínio para o povo sentar. E lotadas, né? Lotadas. E teve transmissão ao Ao vivo. vivo. E eu fiquei louca assistindo. Eu me lembro que a Inês Maria saiu do Ideal com um manto de imperatriz, estou enganada? Imperatriz Leopoldina. Gente, que coisa mais maravilhosa. Ela vestiu uma Imperatriz Leopoldina. Eu vesti um revival de uma fantasia que eu tinha feito aos 15 anos, que era um príncipe azul. O príncipe azul é um príncipe, porque todo mundo acha que a Cinderela é uma criação do Walt Disney. Não. O príncipe azul é o príncipe do conto do Perrault. Perrault era um escritor de contos infantis francês. O que o Walt Disney fez foi abrandar abrandar aqueles contos que eram um pouco Exato. pesados para crianças, né? Exatamente. Então, o príncipe da Cinderela é o príncipe azul, que a roupa é toda azul e prata e tal, e tal, e tal. Lindíssimo. Foi uma das fantasias mais bonitas que eu fiz, essa pro desfile que o Robério fez. Eu ganhei, Claro. realmente. Não, olha, eu tenho um ditado que é um pouco pernóstico de vaidade pura. Eu sempre disse, eu perdi alguns concursos de fantasia, mas minha fantasia nunca deixou de ser a mais bonita. Nunca. Eu tinha uma equipe primorosa para fazer isso. Bom, eu vou pedir a vocês que nos acompanhem na próxima semana com mais um episódio especial sobre o carnaval, porque, é claro, Jaime Covas não consegue ser condensado em um único episódio. Eu espero vocês. O governo do Amazonas tem investido na segurança em todo o estado, reduzindo os índices de criminalidade. 28% de redução em assaltos ao transporte coletivo, queda de 30% em crimes de latrocínio, 26 toneladas de drogas apreendidas. E graças ao sistema Paredão, houve queda de 17% no número de veículos roubados. Esse é o resultado do trabalho por um Amazonas mais seguro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.